Um pedaço de aço como esse, que absorve 17 joules de energia de impacto em temperatura ambiente, ele passa a absorver 3 joules em baixa temperatura. Ué, como assim, Silva? Pensa o seguinte, um aço absorve 17 joules de energia de impacto a 25 graus Celsius, que é mais ou menos a temperatura ambiente. Quando a temperatura desce a menos 23 graus, o valor da energia absorvida é pouco alterado, atingindo a 16 joules. Mas este valor cai para 3 joules na temperatura de menos 26 graus Celsius. Como essa passagem não é repentina, na maioria dos casos ela é chamada de faixa de temperatura de transição. E é aí que a gente tem que ficar por dentro. A faixa de temperatura de transição pode ser definida pelo intervalo de temperatura em que a fratura se apresenta com 70% de aspecto frágil, ou seja, fratura cristalina, e 70% de aspecto dúctil, ou fratura fibrosa. O tamanho da faixa da temperatura de transição vai variar de acordo com o material utilizado. O material só deve ser utilizado numa faixa de temperatura onde a mudança brusca do caráter da ruptura não se manifeste. E aí, Neuza? Passou frio? Mais ou menos, viu, Ed? Eu diria que meu corpo está em temperatura de transição, de frio para quente. Falando nisso, você sabia que existe um gráfico de temperatura de transição? Claro que eu sabia. Aliás, olha o que eu estou olhando. É justamente isso. Olha aqui. Indicando os valores de temperatura no eixo das abscissas e os valores de energia absorvida no eixo das ordenadas, dá para traçar a curva que mostra o comportamento do material quanto ao tipo de fratura, frágil ou dúctil. E você sabe interpretar este gráfico? Olha, a temperatura T1 corresponde à fratura 70% dúctil e 30% frágil. A temperatura T3 corresponde à fratura 30% dúctil e 70% frágil. E a temperatura T2 é o ponto onde a fratura se apresenta 50% dúctil e 50% frágil. O intervalo de temperatura de transição corresponde ao intervalo entre T1 e T3. Os metais que apresentam estrutura cristalina CFC, como o cobre, o alumínio, o níquel e o aço inoxidável austenítico, não apresentam temperatura de transição, quer dizer, os valores de impacto não são influenciados pela temperatura. Por isso, esses materiais são indicados para trabalhos de baixíssimas temperaturas. O ensaio de impacto em baixas temperaturas é importante na hora de escolher os materiais que vão ser usados na fabricação de cascos de barcos que navegam em temperaturas muito baixas. Imaginem a importância da resistência ao impacto em baixas temperaturas para embarcações que navegam, por exemplo, em águas muito geladas, como na Antártica, onde o casco e o leme ficam em permanente atrito com o gelo. Bom, você pode não estar pensando em navegar pela Antártica, mas mesmo assim é importante conhecer os fatores que influenciam na temperatura de transição. E para conhecer esses fatores, é só a gente pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. O intervalo de transição é influenciado pelo tratamento térmico. Isso porque aços carbono e de baixa liga são menos sujeitos à influência da temperatura na resistência ao impacto quando passam pelo tratamento térmico. O tamanho de grãos também influencia a temperatura de transição, porque grãos grosseiros elevam a temperatura de transição e produzem fraturas frágeis, quando a temperatura é ambiente. Tem também o encruamento, porque materiais encruados tendem a apresentar maior temperatura de transição. A presença de impurezas, que fragilizam a estrutura do material, também elevam a temperatura de transição. A adição de elementos de liga, como o níquel, tende a melhorar a resistência ao impacto. Um mesmo aço, produzido por processos de fabricação diferentes, terá temperaturas de transição diferentes. E, finalmente, a retirada dos corpos de prova que interferem na posição das fibras do material. A retirada dos corpos de prova nos produtos siderúrgicos é especificada por normas internacionais. Ih, já vi que o negócio é sério, hein? É sério mesmo. A região de onde eles são tirados e a posição do entalhe são de fundamental importância nos resultados obtidos durante o ensaio.
Aqui a gente vê 3 maneiras de retirada e posicionamento do entalhe em corpos de prova Sharpie, retirados de posições diferentes de uma chapa de aço doce. Quando submetidos ao ensaio de impacto, esses corpos apresentaram 3 curvas diferentes. No corpo de prova A, o entalhe está transversal às fibras do material. Por isso, a curva mostra que esse foi o corpo de prova que apresentou a maior quantidade de energia absorvida. No corpo de prova C, o entalhe está no sentido da fibra e favorece o cisalhamento. Por isso, a absorção de energia foi a pior possível. O corpo de prova B também apresenta entalhe transversal, mas o entalhe atravessa o núcleo da chapa e corta todas as fibras transversalmente. A curva, então, está numa situação intermediária. Essa relação entre as curvas do gráfico permanece constante qualquer que seja a temperatura do ensaio. Edgar, para o ensaio de impacto a baixas temperaturas dar certo, o corpo de prova tem que estar gelado? Eu acho que sim, viu, Nilson? É bem gelado, viu? Mas para a gente entender como isso funciona, a gente tem que ver como é feito o resfriamento no corpo de prova. Bom, então para isso é bom a gente ficar de olho no ensaio. Os corpos de prova retirados para ensaio de impacto devem ser resfriados até atingirem a temperatura desejada para o ensaio. As técnicas de resfriamento têm normas técnicas específicas. Uma das técnicas consiste em mergulhar o corpo de prova num tanque com nitrogênio líquido por mais ou menos 15 minutos. Depois, com a temperatura homogeneizada, o corpo de prova está pronto para o ensaio de impacto. Caio, eu vou te mostrar um outro jeito de obter o resfriamento do corpo de prova. Vamos lá. É a mistura do álcool e do gelo seco. A gente despeja álcool aqui nessa vasilha. Tá? E vamos misturar com o gelo seco. Pois bem, essa mistura vai permitir que nós consigamos temperaturas de até 70 graus Celsius abaixo de zero. Pô, fácil, né, Silva? Mas tem uma coisa, Caio. O tempo para romper o corpo de prova após o resfriamento é de no máximo 5 segundos. O quê? Só 5 segundos para tirar o corpo de prova do recipiente e colocar na máquina de ensaio? Tem que ser muito rápido, hein, Silva? Tem sim. Por causa da grande dispersão dos resultados nos ensaios, o ensaio de impacto comum não pode ser aplicado nos projetos de engenharia estrutural.